Depois de completar sua mudança de emprego, Vandaliel deixou a 7ª vila de cultivo e usou o voo para alcançar Eleanora e os outros, que haviam ido à frente dele. Conteúdo patrocinado. Mas havia muitos corvos gigantes por aí hoje e voar sobre as árvores seria problemático, pois ele iria se deparar com eles. Então ele estava voando a uma altura abaixo dos galhos das árvores, serpenteando entre as árvores. De repente, ouviu-se um estalo e Vandaliel sentiu uma sensação desagradável na nuca. Pensando que excremento de pássaro ou fruto de árvore havia caído sobre ele, ele parou e passou a mão pelos cabelos, mas não havia nada ali. Mas parecia que havia algo rastejando por aí. Mesmo que ele tentasse traçar a sensação com o dedo e usar a experiência fora do corpo para olhar para a parte de trás de sua própria cabeça, não havia sinal do objeto que havia caído sobre ele. Bem, tanto faz. Sentido do perigo. A morte não estava respondendo e, embora sentisse cócegas, não o incomodava muito. Ele decidiu deixar para lá. Harcourt tomou conhecimento da destruição da alma de Kaido Kanata antes que o círculo do sistema de transmigração soasse o alarme. Embora não houvesse chance de Kanata se transformar em um morto-vivo, Harcourt já havia percebido que havia uma chance de ele ter sua alma quebrada por Vandaliel ou ser transformado em membro de uma das raças de vida. Claro, isso teria sido uma preocupação desnecessária se Kanata tivesse sido capaz de se livrar de Vandaliel, mas no final ele foi derrotado. E não foi apenas uma mera derrota. A situação está a um passo de ser a pior possível, Harcourt murmurou para si mesmo. Era lamentável que a alma de Kanata tivesse sido quebrada, mas a recompensa que Harcourt havia prometido a Kanata se ele fosse capaz de derrotar Vandaliel, uma família rica. Porque Harcourt já havia removido a alma de Kanata do sistema para se preparar para conceder-lhe esta recompensa. A destruição de sua alma não causou grandes danos ao sistema. O problema era que Kanata havia deixado escapar para Vandaliel que o resto das pessoas reencarnadas da origem viriam para matá-lo e que mesmo que fossem mortas em Lambda, seriam reencarnadas novamente imediatamente. Isso fez com que Vandaliel se tornasse mais cauteloso e o fez pensar que as pessoas que tentavam matá-lo reencarnariam infinitamente, a menos que ele quebrasse suas almas. Na realidade, as coisas não estão indo tão bem. Mesmo depois que Kanata reencarnou em Lambda, 3 dos indivíduos reencarnados em Origin morreram. O fato de Xiao e Mari ter matado Kanata, e o fato de ela ter feito isso por causa das más ações que ele estava fazendo nas sombras, ficou claro. Por causa desses eventos, houve menos baixas do que Harcourt esperava, mas parecia que o grupo de indivíduos reencarnados havia sido dissolvido. Embora todos tivessem reencarnado na mesma terra e viajado no mesmo barco, eles eram um grupo de pessoas que não compartilhavam necessariamente as mesmas opiniões. E dentro de 3 anos reencarnando na origem, haveria mudanças em seu senso de valores. A razão pela qual eles faziam parte de um único grupo até recentemente era provavelmente devido à grande presença de Amemiya Hiroto, cuja habilidade estava muito acima dos outros. O problema é que os 3 mortos não gostaram do pedido de Harcourt. Eles ficaram surpresos que o morto-vivo que eles mataram era alguém que havia reencarnado da Terra como eles, mas quando solicitados a matá-lo novamente em Lambda, eles balançaram a cabeça. Harcourt tentou oferecer-lhes recompensas semelhantes às que Kanata havia pedido, mas eles ainda recusaram. Eles disseram a ele que não tinham intenção de matar Vandaliel, mesmo que fossem começar a vida novamente normalmente como crianças, muito menos reencarnar como adultos imediatamente para trabalhar com Kanata. Estou cansado de matar os outros. Quero viver uma vida normal. Ele não tem como nos diferenciar de todos os outros, certo? Nesse caso, não quero me envolver com ele. Trabalhar com Kanata? Isso é uma piada? Mesmo que ele fosse nosso ex-companheiro, passei por um inferno por causa do que ele fez. O primeiro se recusou a se envolver em qualquer luta. O segundo se recusou a se envolver com Vandaliel e o terceiro recusou o pedido de Harcourt porque Kanata era mais merecedor de ódio do que Vandaliel. Como em Origin, Harcourt deu aos reencarnados em Lambda destinos para que eles se encontrassem novamente. Mas não estava claro como eles agiriam quando conhecessem Vandaliel. Eles poderiam fazer o que dissessem e tentar não se envolver, mas o contrário também era possível. Se Vandaliel se tornasse alguém que causasse grandes danos aos países e cidades em que reencarnasse, eles não seriam capazes de ignorá-lo. Eles podem até tentar se tornar seus aliados,
mas considerando o comportamento vergonhoso que Vandaliel havia mostrado logo após sua morte em Origin, Rodcourt não poderia imaginar que fosse provável que Vandaliel os aceitasse. Bem, eu não sei o que vai acontecer até que eu veja as coisas acontecerem, disse Rodcourt para si mesmo. Não posso prever o que Vandaliel está realmente pensando. E pensar que ele removeria o selo de uma parte do Rei Demônio e chegaria ao ponto de absorvê-lo. Em Lambda, havia alguns que estavam fazendo uso de fragmentos do Rei Demônio. Bem, não importa. Posso usar isso como algo para convencer os outros que reencarnarão em Lambda. Rodcourt diria a eles que Vandaliel era um indivíduo perigoso que estava removendo os selos do Rei Demônio. Ele não podia se dar ao luxo de contar essa informação aos deuses de Lambda, no entanto. Se Alda e seus subordinados soubessem disso, eles começariam a caçar não apenas Vandaliel, mas também o resto dos reencarnados em Lambda. Rodcourt estava preocupado que o comportamento impensado de Kanata tivesse feito Alda farejar as ações de Rodcourt, mas parecia que Alda e seus subordinados ainda estavam alheios à existência daqueles reencarnados de origem. Talvez eles tivessem presumido que Kanata era simplesmente um criminoso com uma habilidade única, ou talvez estivessem mais ocupados do que Rodcourt imaginara e simplesmente não tiveram tempo de examinar os registros de alguns de seus seguidores. De qualquer forma, suponho que devo dizer aos próximos a reencarnar lá que Vandaliel pode quebrar almas, que recuperou o poder que tinha na origem e que até superou seu antigo poder em alguns aspectos. Rodcourt escondeu esses fatos de Kanata, pensando que seria problemático se ele ficasse com medo, mas como resultado, ele subestimou Vandaliel e o atacou sem nenhum sentimento de apreensão e sem nenhum plano, levando à sua derrota. Se ele lhes contasse sobre o perigo de terem suas almas quebradas, eles ficariam vigilantes. Provavelmente haveria muitos que recusariam seu pedido como resultado, mas isso ainda seria melhor do que perder um grande número deles inutilmente. Parece que a discórdia em Origin se acalmou. Agora vou esperar um pouco, decidiu Rodcourt. As ruínas que haviam sido ocupadas pelo Rei dos Duendes eram completamente diferentes agora. As paredes externas permaneceram as mesmas, mas agora havia muitos edifícios construídos em fileiras no interior, e torres de vigia também foram construídas. Era como se a cidade tivesse sido restaurada. Mas se alguém visse os indivíduos reunidos nesta cidade, eles não pensariam que ela foi restaurada. Ah, pessoal, embora eu não esteja mais viva, posso reencontrar todos vocês, murmurou uma mulher no centro da cidade com a voz cheia de emoção. Ela era uma linda mulher titã com pele escura, curvas abundantes e cabelos e olhos de uma cor que lembrava chamas, vestindo um colã semelhante a chamas. Mas suas pernas pararam logo acima dos joelhos e ela estava flutuando no ar. Seu cabelo e colã em forma de chamas eram na verdade feitos de chamas. Levia, a ex-primeira princesa de Talochein, tornou-se um fantasma de nível 5 depois de derrotar Kaido Kanata. Princesa. Conteúdo patrocinado. Levia-sama nós. Maldito seja, Duque Artner. A princesa Levia estava cercada por centenas de titãs mortos-vivos. Sinto muito, pessoal. Nós não poderíamos proteger uma única coisa que você nos confiou. Não diga isso. A traidora família Artner é a culpada. Eles são os filhos da puta que mataram você e queimaram a princesa Levia na fogueira. Borcus rugiu de raiva. Garoto, vamos invadir aquela mina administrada por escravos agora mesmo, salvar aqueles caras e depois invadir este ducado. Pronto, disse Vandaliel, pacificando o enfurecido Borcus, assim como os outros titãs. Vamos nos acalmar. Eu disse isso antes. Mas invadir o ducado é perigoso porque Heinz e seu partido estão aqui. De facto, foi possível infligir enormes prejuízos a este ducado com as forças de que Vandaliel dispunha. Qualquer parede do castelo desmoronaria com um único golpe de espada de Borcus, um poderoso morto-vivo de nível 10. Soldados e cavaleiros nem funcionariam como escudos de carne contra ele. Os outros mortos-vivos e o próprio Vandaliel também o acompanhariam. Eles espalhariam doenças mortais e venenos, matariam homens e mulheres de todas as idades, os transformariam em mortos-vivos e repetiriam o ciclo de matança. Seria um exército de mortos que aumentava em número para cada vítima que reivindicava. Mas haveria Heinz, um aventureiro com habilidade digna da classe S, e seu grupo, os Lâminas de 5 cores. Haveria outros aventureiros de classe A e B também. E se as coisas piorassem, também haveria apoio dos outros ducados do reino de Orbaum.
Nesse caso, o exército de Vandaliel perderia. Então vamos nos contentar em atacar apenas a mina escravagista por enquanto, disse Vandaliel. Isso é bom, disse Borcos. Vamos indo. Estou lhe dizendo, você não pode, disse Vandaliel, interrompendo. Não que ele estivesse com medo do fracasso. Com as proezas de combate de Borcos e dos outros titãs mortos-vivos, eles derrotariam sem esforço os soldados que guardavam a mina escravagista que nem estava na linha de frente da guerra e reduziriam facilmente sua torre de vigia a escombros. Seria terrível se todos os escravos se envolvessem nisso e morressem, não é? Destacou Vandaliel. Se os titãs atacassem com força, não havia como dizer que circunstâncias surgiriam do pânico que eles causariam. Os soldados desordenados podem tentar usar os escravos como escudos ou decidir estuprar as escravas antes de suas mortes iminentes. E também havia uma chance de que os escravos pensassem que Borcos e o resto eram simplesmente monstros que vieram para matá-los, e não aqueles que vieram para resgatá-los. Se eles decidissem se matar, pensando que seria melhor do que serem comidos vivos, isso seria problemático. Embora Vandaliel não quisesse mencionar isso para Borcos e os outros titãs mortos-vivos. Sendo assim, vamos nos infiltrar primeiro e fazê-los entender que estamos ali para salvá-los, disse Vandaliel. Borcos fez um ruído insatisfeito. Não há outra escolha. Mas o que vamos fazer com a família do Duque? Ele perguntou. Tornei um escândalo público, afundei o castelo deles e recuperei alguns dos tesouros que eles roubaram. Então vamos deixar por isso mesmo, respondeu Vandaliel. Ele destruiu o cemitério subterrâneo e afundou o castelo para esconder o fato de ter removido um selo do Rei Demônio. Isso era algo que faria o rosto de qualquer pessoa empalidecer se soubesse disso, embora ele não soubesse disso por causa de quão simples era para ele construir, reparar ou até mesmo mover edifícios com Golem Transmutation. O castelo provavelmente não desmoronaria tão cedo, mas era um símbolo nacional do Ducado de Artner e em tempos de guerra, um ponto de defesa. Era necessário, portanto, construir um novo, mas isso provavelmente exigiria uma grande soma de dinheiro. Desde que Vandaliel não os ajudasse, pelo menos. A propósito, Bokshan, sobre os tesouros que você levou de volta, disse Saria. Sim, estou segurando-os agora, disse Vandaliel. Ele havia levado cerca de metade dos tesouros roubados do castelo. O restante deles havia sido disperso e perdido. Eram itens que foram dados a famílias nobres como recompensa, poções que foram consumidas ou tesouros que foram doados para a região central do reino de Orbaume, vendidos para sustento sob o pretexto de doação. O que restou foram principalmente joias, em vez de itens mágicos preciosos e caros, como a caixa de itens. De acordo com os espíritos que assombravam o Duque até recentemente, a caixa de itens ainda estava por aí, mas estava sendo usada para transportar mercadorias para uma base militar ligada ao antigo Ducado de Sauron. A espada mágica de Borcos que foi quebrada por Micael também era um tesouro nacional dado a ele pelo rei de Talosheim. Então havia menos itens mágicos entre os tesouros nacionais de Talosheim para começar. Além de alguns como a segunda princesa Zandia, a raça titã não era adequada para a magia e Talosheim havia sido isolada por 100.000 anos, excluindo as relíquias deixadas por Zakat. Era uma nação magicamente subdesenvolvida. Mas vamos fazer com que Braga e os outros os levem de volta para nós, disse Vandaliel. Braga e o resto da unidade Black Goblin planejavam retornar a Talosheim com Marie e as outras garotas que eram suas amantes. Vandaliel pediu uma última vez para ter certeza de que as meninas realmente queriam fazer isso, mas a decisão delas não mudou. Acho que vai ser difícil, mas vou me considerar renascida e viver com essa pessoa. Tenho certeza que vai ficar tudo bem. Essa pessoa não é humana e, no entanto, ele é muito mais gentil comigo do que qualquer outro homem jamais foi. Vou valorizar esses dois. Braga havia se casado com duas delas e de repente parecia maduro. Deve ser a presença de um homem popular, pensou Vandaliel, mas Braga voltou-se para ele e fitou-o com os olhos semicerrados. King, não sei o que você está pensando, mas você é muito mais popular entre as mulheres do que eu, disse Braga. Não é como se eu não soubesse disso, disse Vandaliel, que estava sendo abraçado por ambos os lados, enterrado em vales abundantes. Ufa, ver Bokshan pela primeira vez em muito tempo é muito bom, disse Rita, com uma expressão de êxtase no rosto. Você está certo, disse Saria, parecendo tímida e ainda incapaz de desobedecer seus desejos. Eu sei que é errado, mas eu realmente não posso me separar dele.
Ambos estavam abraçados a Vandaliel. Ele estava agora na idade em que estava começando a se tornar consciente do sexo oposto, então desejou que parassem de fazer isso na frente dos outros. Vocês dois, parem de se apegar a Vandaliel-sama já, disse Eleanor a eles. Você está bem porque esteve com ele esse tempo todo, Eleanor-san. Estamos hospedados em Talochein. Rita protestou. Eleanor-san, nós, criadas, sofremos sintomas de abstinência se ficarmos separadas de nosso mestre por mais de 3 dias, disse Saria. Não tenho certeza se ser empregada doméstica é realmente esse tipo de ocupação, Vandaliel disse calmamente, mas por algum motivo, parecia que Eleanor havia aceitado seus pontos. Isso não pode ser ajudado, disse ela. Mas certifique-se de não cansar Vandaliel-sama. Aparentemente não poderia ser ajudado. Sim, disseram as irmãs em uníssono. Conteúdo patrocinado. Rita e Saria afrouxaram um pouco os apertos, facilitando um pouco a respiração de Vandaliel. Como seus corpos eram feitos de forma de espírito diferente de sua armadura, eles forneciam um frescor que era perfeito para o calor do verão. Então ser abraçado por eles era realmente confortável, desde que o deixassem respirar. Bokshan, todos os gols rapiessas de Palvina-chan, e mais importante, Darcia-sama esperando por você em Talochein. Então, você deve se preparar enquanto ainda pode. Uau, eu sou super popular, não sou? Parecia que Vandaliel seria abraçado apaixonadamente assim que voltasse para Talochein. Seu coração, que havia se partido com os acontecimentos no Ducado de Artner, seria reparado. Estou escondendo algo do meu corpo? Vandaliel se perguntou. Algo como vandânio, vitamina V ou ácido Van? Não havia dispositivos de escaneamento no Lambda, então ele não podia ter certeza, mas era possível que existissem alguns nutrientes e minerais desconhecidos. De repente, ele ouviu um pequeno ruído de trituração. A Bokshan tem uma grande centopeia no seu cabelo. Grandes centopeias. Eles eram monstros de nível 1, centopeias do tamanho de cobras de tamanho médio. Suas dietas consistiam principalmente de pequenos animais, como ratos e insetos, e não prejudicavam a produção. Como tal, eles eram frequentemente considerados criaturas úteis. No entanto, às vezes eles subiam em árvores e se agarravam a animais que passavam por baixo deles para se transportar. Pensando bem, você disse que passou por uma mudança de trabalho para usuário de insetos, não foi? Você já domou este? Perguntou Saria. Parece que eu fiz, mesmo sem saber disso, disse Vandaliel. Depois de rastejar ao redor da cabeça do surpreso Vandaliel, a centopeia gigante desapareceu sob seus cabelos novamente. Eu me pergunto como é no meu cabelo? Bem, parece ser inofensivo, então realmente não me importo, disse ele. É realmente inofensivo? Eleanora procurava freneticamente a centopeia dentro do cabelo de Vandaliel, mas parecia não conseguir encontrá-la. Está tudo bem, Vandaliel disse a ela. Não dói, de qualquer maneira. Ele sentiu uma sensação de cócegas que parecia que um inseto estava rastejando sob sua pele, no entanto. Vou chamá-lo de Pet, decidiu. Agora que pensava nisso, tinha a sensação de que havia um deus japonês que escondia centopeias no cabelo. Que deus era esse, de novo? Quando Vandaliel de repente tentou desenterrar suas memórias passadas, a princesa Levia se aproximou dele suavemente e o chamou com uma voz tímida. Tudo bem se eu... Mas quem respondeu não foi Vandaliel, mas sim Rita. Você também, princesa? Sim. Por enquanto, ir além de dar as mãos à sua majestade é. Mas acredito que seja natural que as coisas aconteçam assim, disse Levia, cujas chamas ficaram mais brilhantes. A julgar por sua expressão e comportamento, provavelmente era um sinal de constrangimento, semelhante ao fato de as bochechas ficarem vermelhas. É natural que as coisas aconteçam assim. Bem, suponho que você esteja certo, concordou Eleanora. A filha da antiga família real e do novo rei, historicamente não é incomum. Embora a maioria desses casos sejam tragédias ou casamentos políticos, acrescentou Sam. Segundo esses dois, Vandaliel e Levia terminando assim seria um curso natural dos acontecimentos. Uau, disse Vandaliel. Todo mundo está chegando a um acordo. Era assim que as coisas aparentemente iriam acontecer. Vandaliel não estava particularmente insatisfeito com isso, e a princesa Levia era essencial para usar sua habilidade de Dead Spirit Magic. Então seria conveniente para ela estar com ele. Emocionalmente falando, ele também estava feliz por ser adorado por uma bela mulher.
Graças à sua idade física, os desejos desse tipo de Vandaliel ainda eram questionáveis, mas era natural que ele preferisse pessoas que considerava bonitas. Ele já havia sido encarregado da mão esquerda da irmã mais nova da princesa Levia, princesa Zandia, também. Tudo bem, vá em frente e case com ela, garoto. Não pensei que você pintaria a princesa Levia com suas cores antes de Zandia Joushan, mas é assim que um homem é, disse Borcos. Borcos, para onde foram sua raiva e ódio de antes? Perguntou Vandaliel. É isso, respondeu ele. Eu entendo. Vamos apoiar Bokshan juntos, disse Rita. Muito obrigado, disse Levia. Nascemos e morremos em lugares diferentes, mas permanecemos juntos após a morte, disse Saria. Ainda não morri, mas se você é devotado a Vandaliel-sama, então somos companheiros, disse Eleanora. A propósito, essa peça de roupa que você está vestindo, deveria estar competindo conosco? Perguntou Rita. Não, isso é feito das minhas chamas, explicou Levia. Eu posso deixá-los mais parecidos com um vestido, mas aumentar sua área de superfície requer mais mana, então estou sendo mais eficiente. Parecia que as mulheres haviam chegado a uma conclusão. Por favor, cuide de mim por muitos anos, disse Levia a Vandaliel. E vocês também, se possível, grandes irmãs, acrescentou ela para Rita e Saria. Ao ser abraçado pela bela titã, que teria mais de 2,5 metros de altura se tivesse pernas, Vandaliel sentiu-se completamente cercado. Tenho um longo futuro pela frente, disse Vandaliel. Afinal, vou viver por milênios. Aliás, Levia e os Fire Ghosts podiam controlar seu calor, permitindo-lhes abaixá-lo para a mesma temperatura de um banho. Embora as chamas de Levia fossem quentes, não eram suficientes para queimar. Ela deu uma risadinha enquanto cobria Vandaliel com essas chamas. É o que você diz, mas nossa expectativa de vida é ilimitada. Afinal, já estamos mortos. Você me pegou lá, disse Vandaliel. Eleanora e os mortos-vivos abençoaram o casal tranquilo, mas também havia quem sentisse o perigo. Querida, será que Vandaliel-sama é do tipo que usa qualquer um que ele possa colocar em suas mãos? Perguntou Maria. Ela e os outros amantes dos goblins negros ficaram ansiosos com a maneira como o rei da nação para a qual eles estavam prestes a se mudar lidava com seus relacionamentos com as mulheres. Quase não tinham conhecimento de política, mas dizia-se que a mulherengo dos reis do passado era a maior das causas do fim de suas nações. Isso não é verdade, King escolhe bem suas mulheres, disse Braga, tranquilizando-os. Embora o ducado de Artner fosse adjacente à cordilheira Bondar, seus recursos minerais eram limitados. Isso porque até mesmo as áreas subterrâneas da cordilheira eram zonas de perigo onde os monstros corriam soltos, impossibilitando o trabalho ali, e porque nenhum veio promissor de minério havia sido descoberto em outras montanhas. Assim, o ducado de Artner dependia de várias masmorras, bem como da mina na ponta sul do ducado para seus recursos minerais. Conteúdo patrocinado. Mas o minério produzido por aquela mina havia diminuído drasticamente há cerca de 200 anos e nunca mais se recuperou. Quando o ducado ainda fazia comércio com Talochein, eles continuaram importando metal enquanto procuravam na mina por novos veios de minério, mas esses esforços foram abandonados agora. Os mineiros desapareceram da mina e foram substituídos por paredes como as de uma prisão, soldados e escravos. Agora não eram mineiros normais, mas principalmente escravos criminosos que mineravam e fundiam o minério. Mas nos primeiros dias da mina, ela não era administrada por escravos criminosos, mas pelas mulheres de crianças de Talochein que haviam se tornado escravas criminosas sob falsas acusações. Então elas eram tratadas de maneira diferente do que se poderia esperar normalmente. Embora o exterior parecesse uma prisão, havia uma vila de escravos por dentro. Os escravos criminosos normalmente seriam tratados pior do que cavalos ou gado em uma mina, mas o duque do passado aparentemente temia que alguns pudessem ter sobrevivido à destruição de Talochein. Não se sabia se os aventureiros da classe A, o rei da espada Borcos e a Santa Giena, bem como o pequeno gênio Zandia, estavam vivos ou não. A realidade era que os três foram mortos por Mikhail, mas os subordinados do vampiro de raça pura Gubamon roubaram os restos mortais de Giena e Zandia, enquanto o terceiro subordinado correu e se envolveu em um combate mortal com o mortalmente ferido Mikhail. Assim, o Artner Dushi não tinha informações precisas sobre esses heróis. Era por isso que o duque precisava de reféns, apenas no caso de terem sobrevivido contra todas as probabilidades.
a princesa Levia também teria funcionado, mas se ele a tivesse deixado viva, era possível que os outros ducados a tivessem usado como um símbolo para colocar a culpa no ducado Artnere em vez do Império Amid. Além disso, os titãs tinham corpos robustos e até mesmo seus filhos eram capazes de maior trabalho físico do que um ser humano adulto. Foi por isso que eles foram usados nas minas enquanto o máximo cuidado foi tomado para garantir que eles não trabalhassem até a morte. Com o passar do tempo, esse tratamento dos titãs tornou-se normal e os escravos da mina administrada por escravos receberam um ambiente de vida que permitiria viver lá por períodos de tempo mais longos do que em outras minas. Havia uma cidade de soldados que administravam uma família que nascerá essencialmente como escrava. Era assim que as coisas eram na mina. Nesta mina escravagista, havia um par de soldados que se divertiam com conversa fiada enquanto vigiavam os mineiros que trabalhavam com coleiras no pescoço. Já ouvi falar, mas eles não sabem quando novas mercadorias vão chegar, disse um deles. Sim, algo sobre uma fúria de monstros ocorrendo na cidade, certo? Estou farto de ouvir isso, disse o outro. O comerciante viajante que transportou suprimentos de comida e tal para a mina, que chegou ontem e saiu esta manhã, deu a notícia de que um monstro violento ocorreu na cidade de Niarki. Esta notícia se espalhou por toda a mina. Soldados nascidos em Niarki deram cartas ao comerciante para entregar às suas famílias. Mas os 2 soldados que estavam conversando neste local nasceram em outro lugar, então a fúria do monstro não era da conta deles. Mas isso significa que não haverá novos recrutas barulhentos, então não é uma coisa boa? Bem, isso é verdade. De vez em quando, temos caras que hesitam em matar goblins e vomitam também. Os soldados designados para esta mina de escravos foram amplamente divididos em 2 tipos diferentes. Havia o grupo dos aposentados formado por aqueles que não podiam trabalhar na linha de frente devido à idade ou lesão, mas foram designados para cá porque passariam fome ou cairiam no crime se fossem demitidos. O outro grupo era formado por novos recrutas, que haviam sido enviados para cá para realizar exercícios e treinamentos por se tratar de uma vasta região com apenas monstros fracos como os goblins. Este par de soldados fazia parte do antigo grupo, e quando novos recrutas fossem enviados para cá, esses soldados teriam que cuidar deles e sua carga de trabalho aumentaria. Aqueles de famílias nobres nascidos como o 3º filho ou mais tarde tinham muito orgulho, então eles eram particularmente problemáticos. Eles eram apenas novos recrutas no posto, mas ao mesmo tempo eram nobres e futuros candidatos a cargos no governo, então deveriam ser tratados com cuidado. Se o oficial superior dos soldados tivesse tudo sob controle, isso seria mais fácil, mas o atual governador desta mina administrada por escravos era o Visconde Besser, um nobre honorário. Ele era um nobre da facção de Lord Lucas que estava envolvido em assuntos militares, mas cometeu um erro que o levou a ser rebaixado. Ele era alguém que acreditava que os nobres eram seres superiores, declarando que apenas os nobres eram humanos de verdade. Não era preciso dizer quem o Visconde Besser preferia entre os soldados plebeus como esses 2 e os jovens frágeis, mas ainda nascidos em famílias nobres. Ainda assim as mercadorias não estão chegando. Não temos nada para caçar além de goblins esses dias também. Agora que você mencionou, há muitos goblins por algum motivo. Houve menos deles mais recentemente, no entanto. Eu me pergunto se um rei apareceu por perto? Pare com isso, é de mau agouro dizer coisas assim. O que estou tentando dizer é que sem bens, e sem coisas saborosas para comer, não há prazer em nossa vida cotidiana. Bem, estamos em um lugar como este. A mina administrada por escravos não era um local de trabalho adequado para esses soldados. Se eles queriam comer algo gostoso, eles tinham que sair para caçar. Claro, não havia teatros, tendas de shows ou artistas de rua para aliviar o tédio diário. Para esses soldados, suas únicas fontes de prazer eram os suprimentos fornecidos pelo mercador viajante e algumas compras. Isso e os bens. Por enquanto, temos as mercadorias que foram trazidas ontem, certo? Você não viu? Não havia uma única pessoa de qualidade entre as mercadorias que chegaram ontem. Você só está sendo muito ganancioso. Eles são apenas escravos sendo trazidos para a mina. Seria mais estranho se houvesse algum de qualidade, não é? As mercadorias de que os soldados falavam eram escravos. Claro, eles não foram fornecidos aos soldados para proporcionar diversão nas apresentações. Tinha aquela bandida que virou escrava criminosa e foi trazida para cá, né?
Bem, o rosto dela era bonito, mas ela não tinha peito. Sua mente parecia um pouco quebrada também. E isso foi anos atrás, cara. Os escravos trazidos para esta mina eram os produtos não vendidos armazenados do comerciante de escravos que se tornaram um fardo para ele. Na verdade, a maioria deles eram escravos criminosos, do tipo que ninguém queria comprar. Mas é claro, alguns deles eram mulheres. Essas mulheres tornaram-se brinquedos para os soldados. Há sempre os titãs, certo? As mulheres entre os refugiados de Talochein também foram tratadas da mesma forma. Ao contrário de algumas pessoas, eu não gosto de mulheres gigantes. Parece que eles estão olhando para você. E se fizermos isso demais, seremos nós que vamos ser punidos, então você não pode ficar muito louco. Ah, cara, essas aldeias de cultivo não vão se apressar e se tornar cidades fantasmas? Não, nós somos punidos se fizermos isso demais com os outros escravos também. Teve uma vez que a gente enlouqueceu e alguns morreram, lembra? O Visconde estava gritando para não reduzirmos nossa força de trabalho sem motivo. Você tem razão. Não pode ser ajudado. Vou escolher um aleatoriamente por enquanto. Esse serve, eu acho. Os olhos de um dos soldados pararam em uma criança escrava de cabelos brancos que usava um pano sobre um dos olhos. Os olhos de aparência morta da criança não eram incomuns entre os escravos que trabalhavam na mina, mas talvez o soldado tenha se sentido atraído por sua pele branca que parecia nunca ter visto o sol. Oi, ela não é muito pequena para isso? Seu parceiro questionou. Não importa, certo? Ela nem vai sobreviver até o próximo mês de qualquer maneira. O que eu faço é apenas encurtar um pouco a vida já curta dela. O soldado chamou a escrava de cabelos brancos que empurrava uma carroça cheia de minério, puxou-a e levou-a para algum lugar. Claro, eles ainda estavam de serviço, mas esse tipo de coisa já acontecia há muito tempo, então o Visconde Besser ignorou, desde que os soldados não o fizessem na frente dos novos recrutas. Naturalmente, o outro soldado também ignorou as ações de seu parceiro. No entanto, seu parceiro voltou menos de 20 minutos depois. Achando estranho, o soldado chamou. Oi, isso foi extraordinariamente rápido. O que aconteceu com aquele escravo? Se ela morreu, você pelo menos se livrou do corpo dela adequadamente? Embora a escrava fosse uma criança, o soldado não considerou sua vida preciosa nem por um momento. Mas ele sabia que não seria bom deixar seu cadáver sozinho. Haveria insetos por toda parte e se houvesse um surto de doença, ele também estaria em perigo. Quando o soldado chamou seu parceiro moveu apenas os olhos para olhar para ele. Conteúdo patrocinado, tudo está bem. Não há problema, respondeu o companheiro do soldado. Seu rosto era inexpressivo como o de uma boneca. TLN asterisco. Partes deste diálogo estão em katakana, que eu interpretaria como um discurso rígido robô. Eu realmente não consigo pensar em uma maneira de transmitir isso na tradução, no entanto. Vou colocar em itálico esse tipo de discurso. Ei, você está realmente bem? Estou realmente bem. Eu sou perfeitamente normal. Não, você não está nada bem. Vá e peça ao padre dono para dar uma olhada em você. O soldado agarrou o ombro de seu companheiro, que claramente não estava se comportando normalmente, e tentou levá-lo ao padre, que também servia como médico. Ele chamou outro soldado também. Ei, esse cara está agindo de forma estranha. Vou levá-lo ao padre dono para examiná-lo, disse ele. O outro soldado que ele havia chamado se aproximou, como se quisesse ajudar. Está tudo bem? Vou ajudar também. Sim, obrigado. Ei, controle-se. Sem sequer olhar para o terceiro soldado, o primeiro soldado afastou-se, olhando para o rosto do colega, que também era seu amigo, com uma expressão preocupada. Vendo os dois soldados retornarem e continuarem trabalhando como se nada tivesse acontecido, outro soldado chamou. Você está bem? Você parece um pouco pálida, sim, estamos bem. É apenas falta de sono. Depois de visitar o padre dono, nos sentimos melhor. Que tal você ir visitar o padre dono também? Você vai se sentir mais brilhante. Eu vejo. Vou ficar de fora dessa. O soldado que chamou para endureceu sua expressão em seu comportamento estranho quando ele voltou ao seu posto. Uma criança escrava de cabelos e pele branca empurrou uma carroça passando por ele, mas parecia que o soldado estava mais preocupado com o comportamento estranho de seus colegas. Os olhos vazios de vários soldados fitavam suas costas. O nível da habilidade mental encroachmente aumentou. Nome, Levi. A classificação, 5 raça, Blaze Ghost nível, 0 habilidades passivas,
Forma de espírito, nível 5 corrupção mental. Nível 5 manipulação de calor, nível 6 nulificação de chamas mana aumentada, nível 3 habilidades ativas, trabalho doméstico, nível 5 projétil de fogo, nível 5 posse, nível 3 explicação do monstro. Fantasmas de fogo, fantasmas de chamas, estes são monstros criados quando o mana maligno contamina os espíritos das vítimas que foram queimadas até a morte ou criminosos queimados na fogueira com profundo ódio em seus corações. Muitos deles são monstros do mal que enlouqueceram com a dor de serem queimados até a morte, perdendo suas memórias anteriores e até mesmo sua capacidade de raciocinar, simplesmente atacando os vivos para que eles se juntem a eles. Quando os criminosos queimados na fogueira são enterrados, eles são revividos como esses monstros e tentam atacar as pessoas. Eles progridem de Fire to Flame to Blaze em termos de quão perigosos e poderosos eles são. Seu principal método de ataque é empregar golpes corporais e ataques desarmados com seus corpos em chamas. Enquanto aqueles que preservaram mais de sua inteligência são capazes de usar ataques de longo alcance disparando as chamas que compõem seu corpo como projéteis. Mas o mais perigoso é a possessão deles. A menos que sejam exorcizados, os possuídos experimentam a agonia de serem queimados vivos até sofrerem a pior morte em absoluta loucura. Os ataques físicos são ineficazes, a menos que usem a habilidade de materialização. Eles não podem ser derrotados sem habilidades marciais ou magia de atributos que não sejam o atributo de fogo. Apesar de terem corpos em forma de espírito, eles produzem pedras mágicas, mas como não fornecem nenhum outro material, são monstros impopulares para caçar entre os aventureiros. Os fantasmas de Levia e os guerreiros que eram seus guardas se transformaram nesses monstros depois que a habilidade de invasão mental de Vandaliel os fez lembrar os sentimentos de derrota que sentiram quando foram mortos, então eles possuem a maior parte de suas memórias anteriores. Além disso, esses monstros normalmente se parecem com cadáveres queimados em movimento. Mas Levia e seus guardas se assemelham principalmente às aparências de quando estavam vivos, exceto pelos pés, joelhos e metade das coxas, vestindo roupas feitas de chamas. Eles podem exercer seu poder além de seus limites devido à habilidade Dead Spirit de Vandaliel e à vasta reserva de mana. Conteúdo patrocinado.